Olá, eu sou Kathleen Azevedo, sou figurinista e nesse vídeo eu vou propor um jeito prático de organizar um processo de concepção de figurino baseado nas minhas experiências e de outros profissionais. Essa proposta é sobretudo para formatos de teatro colaborativo. Então, se você está começando ou gostaria de começar a pensar figurino para teatro e ainda não sabe direito como organizar essas ideias, talvez esse vídeo possa te ajudar. O que contempla a função de uma pessoa profissional do figurino? Bem, essa pessoa quem concebe, ou seja, quem propõe a ideia de vestuário. Não necessariamente é essa pessoa quem também vai fazer toda a execução do figurino. Mas nesse formato de teatro é bem comum que sim, ela passe por todas as etapas, ou seja, faça a concepção, proponha a ideia e também a produção e execução, comprando coisas, costurando, confeccionando, quando é o caso. Eu, por exemplo, sou figurinista e também executo os meus trabalhos, ou seja, eu proponho a ideia, mas também confecciono o meu material. Quando uma pessoa profissional do figurino ela vai só conceber o projeto, obviamente que ela vai precisar de outros profissionais para executar essas outras funções, ou seja, ela vai precisar de uma produção, vai precisar de uma assistência de figurino, costureiro, costureira, aderecista, quando for o caso. Mas nesse vídeo a gente vai abordar a função de um figurinista do âmbito mais abrangente possível, pensando justamente que durante a carreira ela vai sim transitar por todas essas áreas. E nesse formato de teatro, como eu disse, isso é bem comum de acontecer. E em que áreas um profissional ou uma profissional pode atuar? Em teatro, projetos de audiovisual, como cinema, programas de TV, comerciais, espetáculos de dança, shows, mas aqui o nosso foco vai ser teatro. E como atua uma pessoa profissional do figurino dentro de um processo colaborativo de teatro? Bem, antes de falar propriamente de figurino, é importante lembrar que uma das características de um processo colaborativo é a ideia de que os artistas participantes também são criadores e propositores de ideias. Ou seja, não tem uma figura centralizadora que vá definir o que será esse projeto enquanto resultado final. Então, o figurinista dentro de um processo como esse, ele vai geralmente acompanhar os ensaios, entender quais são as referências, entender que estéticas estão surgindo, o que a direção está propondo, o que os atores estão propondo em cena e aí sim, através dos seus atravessamentos, suas próprias referências, propor uma concepção de figurino baseado no que o processo está dando. E claro que, mesmo ela tendo essa autonomia de propor, ainda assim, de alguma forma, passa por um crivo de direção, mas não com uma ideia de imposição do que deveria ser o trabalho de figurinista, mas sim como um diálogo para que esse resultado chegue em comum acordo e contemple todas as necessidades do trabalho como um todo. E como compreender a estética do espetáculo? Bem, um dos primeiros passos para propor uma ideia do que poderá ser o figurino é compreender que caminhos estéticos o processo já está revelando sobre esse trabalho e considerar, por exemplo, que fatores históricos, políticos, que aspectos culturais estão influenciando essa pesquisa e que outras referências artísticas também estão servindo tanto como inspiração como defesa desse projeto. Agrupar todos esses elementos é muito importante e aí sim, para um segundo passo, entender quais são as ideias que estão vindo das outras áreas que também tratam do que vai ser visto no espetáculo, ou seja, cenário, iluminação, maquiagem, porque um figurino ele não deve estar apartado, ele não deve estar separado dessas outras funções e do que esses outros profissionais também estão propondo como proposta e solução estética. Compreensão do estilo, categoria, gênero, período ou a temporalidade do espetáculo. É importante se atentar para detalhes que localizem que tipo de tempo e espaço o espetáculo acontece, ou seja, quando e onde. Por exemplo, ele se passa nos dias atuais, se passa na década passada, séculos passados, se passa no futuro, se passa no Brasil, se passa num outro país, num parque, numa casa, ou ele não tem propriamente um lugar definido. Às vezes, de fato, não tem esse lugar tão bem estabelecido
E a gente pode usar de referências como o próprio texto, se já há um texto sendo trabalhado, para ambientar esse lugar e entender como que o figurino dialoga e contribui para que quem está assistindo faça essa localização de tempo e espaço, de quando que isso está acontecendo e de onde isso está acontecendo. Claro que essas escolhas elas devem ser consequências da pesquisa, né? E não algo que vem colado de fora, porque isso precisa contribuir também para a estética e o discurso do espetáculo como um todo. Talvez se faça necessário, muitas vezes, identificar o gênero desse espetáculo. Em alguns tipos de teatro contemporâneo isso já não é algo que vem à frente, mas se esse espetáculo é uma comédia, uma tragédia, um melodrama, se ele é um teatro do absurdo, como que esse gênero também contribui para essa localização. Vou pegar um recorte do teatro do absurdo, por exemplo. Um jeito que funciona muito, pelo menos para mim, é entender desse gênero, aqui no caso o teatro do absurdo, eu vou lá atrás e tento fazer essa pesquisa de quando ele surgiu, onde ele surgiu, por que esse gênero surgiu naquele lugar, quais eram os fatores políticos daquele período, o que as pessoas estavam usando, vestindo nas ruas, e pegar esse recorte, trazer para cá e tentar fazer um paralelo com o que isso tem a ver com os dias de hoje, que coincidências a gente pode fazer para que, de alguma forma, esse gênero faça sentido também para os dias atuais, também enquanto estética, enquanto referência histórica. Também é uma forma de contribuir para essa localização e o figurino ser parte desse elemento localizador de tempo e espaço. Compreensão do discurso e como o figurino contribui nesse quesito. As escolhas de material, o corte, a paleta de cores, as referências históricas e culturais de uma peça de roupa, tudo isso é discurso visual, claro que para quem dispõe do sentido da visão. Ter consciência dessas escolhas é contribuir esteticamente para o discurso do trabalho como um todo. Compreensão da luz e da interferência nas cores do figurino. Quando a gente vai falar sobre cores do figurino, é muito importante se atentar para que luz o espetáculo terá. Porque a luz ela pode alterar de maneira drástica as cores dos objetos que estão em cena e alterando inclusive as cores do figurino. E também é importante para que a própria cor do figurino às vezes não atrapalhe a iluminação, que naquele momento é essencial que seja daquela maneira. Por exemplo, muitas vezes você vai querer que um figurino seja vermelho e é muito importante o vermelho para o discurso da cena, e vai ter um tempo muito grande de uma luz verde, por exemplo. Esse vermelho vai sumir, ele vai ficar marrom escuro, dependendo da intensidade das cores pode ficar até preto. Então, como que você tem essas informações de antemão para que você consiga colocar de fato a cor que você está pensando e uma coisa não atrapalha a outra? Claro que isso pensando nos espetáculos que têm uma iluminação técnica. Também, numa iluminação natural, essa atenção é importante, porque, por exemplo, num espetáculo de rua que vai usar de uma iluminação natural, às vezes um figurino que de repente é muito claro pode não chegar no resultado estético que você estava esperando, que talvez funcionasse melhor numa caixa preta com uma iluminação X. Então, ter sim esse conhecimento com o profissional que vai fazer a iluminação, com a direção, o que está sendo pensado da iluminação antes, é ótimo para você não se frustrar com o resultado final do seu figurino. Existem alguns materiais que fazem essa comparação de luz e cor que a gente vai deixar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês se informarem melhor de como testar isso na prática. Compreensão dos corpos em cena e suas necessidades motoras. Que corpos vão estar em cena? Eu, particularmente, gosto muito de me atentar sobre essa questão e pensar, me informar que corpos vão estar em cena, não só por uma questão de tamanho desses figurinos, mas também levar em consideração o que pode ser desconfortável para esse artista que vai estar ali, como, por exemplo, determinados tipos de decotes, comprimento, se é muito justo, muito curto, se salienta ou expõe alguma parte do corpo. Claro que alguns projetos não possibilitam essa proximidade de diálogo, mas se há essa possibilidade, eu, enquanto profissional, gosto de me informar, é um tipo de relação de trabalho que eu gosto de ter, até porque eu sou atriz
E eu entendo, compreendo o quanto às vezes um figurino que está desconfortável pode atrapalhar na concentração e acabar prejudicando outros elementos que não precisariam ter ali naquele momento. Segundo ponto, quais necessidades de movimento esse ator ou essa atriz tem em cena? Porque o figurino ele não pode reduzir a mobilidade de movimentos do que o ator e a atriz precisa fazer. Dentro e fora de cena. Então, fora de cena, por exemplo, se tem trocas de figurino muito rápidas, não dá para pensar um figurino com muitos botões que vai dificultar esse colocar e o tirar. Então, pensar a modelagem e o figurino para que isso também seja um facilitador ali no decorrer do espetáculo é muito importante, sobretudo para pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida. Quadro de ideias e croquis. Uma pessoa profissional do figurino precisa saber desenhar? Ajuda, mas se não, isso não deve ser um impeditivo de você propor as suas criações. Alguns projetos, às vezes, pedem de antemão uma proposta de croquis do que a pesquisa poderá ser encaminhada. Nesses casos, se você não desenha, você pode pedir para um outro profissional desenhar ou encontrar meios digital de organizar essas imagens. Quando não pede croquis inicialmente, você pode apresentar a sua proposta de ideia inicial como um quadro de ideias, onde você pode incluir exemplos de tecidos para exemplificar as cores, exemplificar texturas, colocar outras imagens de outros figurinos, de referências de imagens, ou até mesmo escrever um texto que explique e justifique as suas escolhas estéticas iniciais de pesquisa. Esse quadro de ideias ele também pode ser legal para durante já o processo você ir organizando visualmente o que pode funcionar, o que já está funcionando, que cores, que paletas, com que texturas, que elementos você pode fazer de combinações ou tirar. Claro que essa fase e esse processo ele é muito livre e vai depender da ideia e criatividade de cada profissional. A importância das referências de outras linguagens. Um figurino ele não está isolado de absolutamente nada do que está à sua volta. Então, para mim, não faz sentido desconsiderar esses outros elementos que estão ao nosso redor, sobretudo as outras linguagens artísticas, e não só as que fazem uso da cena e do figurino, como cinema, dança, novela. Então, sim, é muito importante, e não só durante um processo criativo, mas como um exercício de repertório para a carreira e para a vida, sim, visitar museus com frequência, ver artes plásticas, ver artes visuais, ver performance, ouvir um álbum de música do começo ao fim, buscar a narrativa desse álbum, ler poesia, ler literatura, fazer imagem do que está sendo lido, mas também ler teoria, ler filosofia, ver performance, claro, ver desfiles de moda, com olhar crítico e não só com olhar mercadológico da moda, embora também, porque isso de alguma forma trata de comportamento, né? E a gente vai falar muito o tempo todo sobre relações e mundo, mas também procurar dentro dos desfiles de moda que narrativa tem esse desfile, as escolhas que foram feitas, das sequências de roupas apresentadas, que discurso esse desfile está propondo, a ambientação que ele propõe, a iluminação, a música escolhida para esse desfile. Fazer esse exercício constante de buscar sentido nas imagens é muito importante para a gente habituar a forma como a gente também propõe sentido nas imagens que a gente vai propor, porque sim, figurino é imagem. Organização financeira. Os valores gastos para um figurino pode variar muito de acordo com cada projeto, vai depender dos materiais que serão usados, o número de figurinos, a complexidade de cada um deles, o número de pessoas que vão trabalhar para que esse figurino aconteça. Aqui eu vou dar exemplos pensando mais na lógica de que essa pessoa que vai conceber o figurino também vai executar. Por exemplo, se um projeto tem R$3.000 de verba para material e você vai precisar confeccionar dentro desse figurino 10 peças de roupa, você sabe que cada peça vai ter mais ou menos ali R$300 para você gastar. Se ele tem 5 peças, R$600 por figurino, uma média. E é uma média porque o figurino contempla adereço de cabeça, calçado, acessórios. E também é uma média porque cada peça de roupa vai exigir uma complexidade diferente. Então, às vezes, você sabe que um figurino X, uma peça de roupa X,
vai ter muito mais detalhes e vai exigir muito mais materiais que o outro. Então, você consegue fazer uma administração aí dessa verba. E pensando que esse valor que eu dei é uma verba de baixo orçamento. Outro motivo pelo qual é uma média de divisão é que dentro desses gastos, dessa verba de material, você tem que tirar os custos de produção, como por exemplo, transporte, de repente um frete, se você vai precisar comprar alguma coisa pela internet. Esses valores, eles devem sair da verba de material e não do seu cachê. Esse tipo de cálculo também pode ser usado para você propor orçamento. Por exemplo, se você já sabe que no projeto vai pedir 4 figurinos e você ali pelas ideias que a pessoa que está te convidando passou, você sabe que vai gastar uns R$500 por cada peça dentro desse figurino, você sabe que você vai precisar entre R$2.000 e R$2.500. Lembrando que essa sobrinha aí de R$500 é justamente a média para você ter os gastos de produção, como eu mencionei anteriormente. Cachê. Uma forma justa de precificar o seu trabalho é se basear pelo que a lei defende. E para não correr o risco desse valor ficar defasado no vídeo com o passar do tempo, eu vou deixar aqui um link das tabelas estipuladas pelo SATED que compreendem esses valores. E aí sim, claro, se dentro de um projeto você quiser negociar esses valores com o proponente, aí fica a seu critério. Como eu disse lá no início do vídeo, a função da pessoa figurinista é propor uma ideia de vestuário. Quando ela vai de fato só fazer essa função, ela precisa ter certeza que dentro do projeto já está orçado os valores para esses outros profissionais, como costureiro, modelista, produtor, assistente de figurino. Se não está orçado, vale você também se atentar se o que você vai receber, o que está destinado para a produção de figurino, vai poder pagar essas outras funções. Caso haja dúvida de quanto essas funções recebem, dentro desse link também tem estipulado os valores destinados para esses outros profissionais. Se o projeto exigir uma prestação de contas, é muito importante que você se informe antes com a produtora que tipo de notas essa prestação exige. Por exemplo, se você vai ter que, tudo que você comprar vai ter que ter CNPJ na nota. Isso é muito importante de ser conversado antes da produção acontecer, justamente para que você não corra o risco de não poder justificar alguns gastos durante a execução do seu figurino. Sobre confeccionar uma peça do zero, fazer modelagem e costurar. Se o seu caso for de quem pretende confeccionar os figurinos e você já sabe alguma coisa de modelagem de costura, essa é uma vantagem, porque você pode chegar o mais próximo daquilo que você está idealizando. Mas também é importante levar em consideração o tempo de gastos que você vai ter para fazer isso dentro de um projeto. O legal de aprender alguma coisa de costura e modelagem, mesmo que você só queira conceber uma ideia, é importante para que você consiga acompanhar as etapas com quem vai estar executando, ter uma linguagem mais técnica e se assegurar de que o resultado final vai sair mais próximo possível daquilo que você está propondo. Sobre construir uma peça a partir de outras prontas ou customização. Esse é um outro jeito de fazer figurino, né? Usando peças que já existem e ressignificando, seja colocando aplicações, costurando coisas em cima, fazendo tingimento, desconstruindo partes, tudo aquilo que a sua criatividade mandar. Claro que fazer a modelagem não anula você poder customizar algumas etapas também. Outra coisa legal dentro desse processo de customização é você encontrar peças que são especiais, às vezes peças vintages que vêm imbuída de valor histórico, isso esteticamente pode ser muito potente, dependendo do projeto, ou utilizar materiais que talvez não fossem destinados para uma peça de roupa, como tapetes, cortinas antigas, né? São materiais que já vêm cheios de texturas e que você pode ressignificar para um fim que vai virar um vestuário, né? Usar vestido de noiva também é uma dica muito boa para propor volume, ela já vem cheia de elementos que antecipam uma etapa muito longa se você fosse fazer essa peça do zero. Também é um jeito de se trabalhar. Sem contar que a reutilização de vestuário pode ser mais ecológica em algumas situações. Tecidos e caimentos. É importante, com o tempo, ir conhecendo sobre tecido para que você saiba que peso esse figurino vai ter no palco, se você quer algo que seja mais fluido, que tecidos que você já vai propor, às vezes, na própria ideia de croquis ou nesse quadro de ideias, se precisa ser
um elemento visual mais denso, mais pesado, que propostas de tecido você vai exemplificar quando você tiver que propor, né, uma ideia inicial. E também sobre as composições dos tecidos, se atentar para que material ele é feito, se ele é de tecido de composição natural, se é composição sintética, o que isso interfere na temperatura, se serão figurinos muito quentes, às vezes para serem apresentados em locais, por exemplo, teatro de rua com muito sol, ter esses cuidados do que o tecido pode gerar enquanto conforto para quem está apresentando, também pode ser uma coisa legal de se atentar antes e aí sim ter conhecimento sobre tecidos é muito importante nesse sentido. Esse vídeo está chegando ao fim e eu te agradeço por ter chegado até aqui. Também espero que as minhas formas de trabalhar e a minha experiência contribuam para a sua carreira e seu trabalho também. Até a próxima! Tchau!